Pessoal, boa tarde. É uma alegria estar aqui com vocês e dar os parabéns a todos, hein? Somos todos vitoriosos, porque o sofá convidou, né? Com aquela chuva, fica, né? E nós conseguimos resistir e viemos até aqui. Ó, 2 avisos. Quem quiser depois, está à disposição, quiser fotografar essa mensagem, vai estar disponível. E no final desses 20 exercícios, eu vou deixar a última tela projetada. Tá? Se vocês quiserem fotografar também para fazer lição de casa, lembrar do que nós conversamos aí, o assunto é esse. Então nós vamos falar de reflexões espíritas baseadas nos conceitos do Chico Xavier. E nós estamos na época, como a Marli falou, nós precisamos de praticar a reforma íntima. Se nós pararmos um pouco para pensar, ou inadvertidamente, ou propositalmente, nós estamos nos preocupando com a nossa parte material. A parte espiritual nós estamos deixando de lado. E nós estamos esquecendo que todos nós seremos vizinhos no futuro. Nós vamos morar no mesmo condomínio, hein? Qual é? Não. Lá perto da minha casa chama Vila Formosa, viu? Nós vamos estar morando no mesmo condomínio. Então vamos tentar nos lembrar da nossa reforma íntima, que é um processo contínuo, principalmente de autoconhecimento. Autoconhecimento. Espírita no mente, hein? Quantos livros vocês leram este ano? Tá bom, tá ótimo. A palavra livro significa livre, libertação. Então leitura traz conhecimento, conhecimento traz autoconhecimento, autoconhecimento trará transformação. E a leitura é muito importante para nos ajudar nesse ponto. Importante. Nós estamos aqui hoje. Viemos sem reclamar? Espírita não mente, hein? Vamos lá. Viemos sem reclamar ou está chovendo? Como é que é? Não está chovendo, não é? Então nós precisamos trabalhar isso, né? Que o Chico nos fala, né? Todas essas mensagens são baseadas no Chico. Todas as nossas obrigações são importantes. Tudo que nós fazemos tem valor. Então, quando nós fizermos, se não estamos aqui hoje no Centro Espírita, temos que estar por inteiro, ter vindo aqui, né? Não só para escapar da chuva, hein? Nós temos que vir de verdade. Que tal, hein? Nós fomos treinados o quê? Eu não levo desaforo para casa. Esse foi o nosso treinamento da vida toda. Qual é a solicitação? A gente aprender a ficar em silêncio. Mas é só ficar em silêncio? Só isso? Nós temos 3 tipos de comportamento que a gente fala mais. Existem vários. Primeiro comportamento, agressivo. Nós somos agressivos? Somos, gente. Nós somos agressivos. Ou então nós somos passivos. Sabe o que é passivo? Não fazer nada. Jesus sempre caminhou em linha reta. Não teve desvio nem atalho que ele pegou. Isso chama-se assertividade. Então o termo atuado hoje que nós precisaríamos chegar é ter assertividade. E o que ele nos fala? Chico Xavier costuma dizer: eu fico magoado e chateado quando alguém me ofende, mas eu fico muito mais chateado quando o ofensor sou eu. Qual é a diferença que a gente tem entre ofensor e ofendido? Que papel nós estamos desempenhando na nossa vida? Os 2. Tanto nós somos um como o outro. E ele explica:
Portanto, agradeça e mantenha o equilíbrio. Vamos aprender a ficar em silêncio. Nós aprendemos de infância também. Boca fechada. Não evita uma série de problemas depois que a gente tem que consertar. E talvez a gente não precise. Que tal, hein? E aí? É o toma lá da cá? Não é isso que a nossa política nos ensina? O toma lá da cá? Na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, fala da caridade. Jesus fala da caridade. E Kardec costuma comentar que nós ainda não aprendemos a praticar a caridade. Caridade é montada sobre 3 pilares, três pés. E uma delas é fazer o bem sem olhar a quê? Sem esperar resultado. E Jesus adverte, a caridade não pode ser interesseira, nem pode ser indiferente. E Chico nos explica, né? Se fizermos por algo, não considere que fizemos uma grande ação. A verdadeira caridade é a manifestação do amor. Evangelho em ação. Isto é caridade. Está vendo, Zezé? Eu não faço isso com você, eu estou sempre pedindo as coisas, né? Eu preciso aprender a fazer isso com a Zezé, que eu ligo para ela, Zezé, faz isso para mim. A Zezé tem obrigação de fazer as coisas para mim? O que vocês acham? Não, né? Ela faz porque está na capacidade dela, na possibilidade e tal. Eu que não deveria estar pedindo. Mas nós costumamos, às vezes, pedir demais para as pessoas. Tudo isso, ó. Por isso que Kardec fala que nós ainda temos dificuldade na prática da caridade. E aí? Agressividade. A agressividade é o veneno de qualquer relacionamento. Vamos aprender a ficar em silêncio. O que está escrito lá no fundo? O silêncio é uma prece. Vamos emudecer e não responder às provocações. Lembrando sempre disso, a agressividade é o veneno de qualquer relacionamento. Vamos aprender a ficar em silêncio. Isso aqui está difícil hoje, não está? Não vamos falar disso, hein? Nem partir para lá, nada. Mas não está difícil na política? Está tendo rupturas de relacionamento dentro das próprias famílias. Está difícil. Então vamos trabalhar para nós mesmos. Uma das frases de Chico Xavier: controlar a agressividade. Falar sem pensar, agir sem pensar, nós poderemos provocar feridas tão profundas, né? De difícil cicatrização. Talvez nós não consigamos, né, consertar nesta reencarnação. Precisaremos mais uma e talvez de 2. E não existe perda maior do que perda de tempo. Pensemos sobre isso, né? O que ele nos fala? E aí? É a nossa opinião que tem que prevalecer? Ou nós vamos acolher e respeitar a opinião dos outros? Depende de nós
não depende do outro. O que nós aprendemos de criança, hein? Se não falar mal dos outros, o assunto termina logo. Não foi isso? Nós aprendemos isso a vida toda. Então são correções que nós vamos precisar fazer na nossa vida. Será que eu preciso falar isso mesmo? Será que eu preciso ter essa ação? E aqui ele nos fala dos pensamentos, né? Nós podemos controlar os pensamentos. Mas podemos controlar o quê? Aprender, né? Não fazer de imediato, controlar nossas emoções. Os pensamentos vêm à nossa cabeça, porque a todo momento nós estaremos fazendo escolhas. E vêm pensamentos negativos. Eles são como os pássaros que voam ao redor da nossa cabeça. Podemos impedir que eles voem? Não. Mas não podemos deixar que eles façam ninhos, se instalem nas nossas cabeças. Passamos a focar na benevolência, faz parte da caridade, e criamos uma sintonia de harmonia e reciprocidade. Tudo é um aprendizado. Dá uma cutucadinha nos outros, né? É bom, né? E quando nós vamos ficando mais velhos, pior nós ficamos, hein? Mais nós provocamos odar, dona Cida. Então, tomemos cuidado, hein? Que se chegarmos a ficar mais velhos, né? Seremos vitoriosos. Vamos lembrar que muitos morrerão tentando ficar velhos. Nós somos muito irritados ou indiferentes, às vezes, com as pessoas que estão ao nosso redor. Eu não sou exemplo para ninguém, viu, Chico? Mas está um exemplo hoje, minha vida de metrô, né? Sentou uma pessoa do meu lado, os bancos esvaziaram e entrou uma pessoa de repente, totalmente esquisita, se posso usar esse termo. Mas uma vibração negativa, que incomodava. Qual foi a primeira reação que vocês acham que eu tive? Exatamente. Aí eu falei, eu estou indo para uma palestra para o Centro Espírita, eu não posso fazer isso, abandonar o irmão aí, nessa situação. Não digo para vocês que eu não segui a viagem incomodado, hein? Mas eu falei, eu não posso sair daqui. Porque nada pode ser indiferente para a gente. Jesus não falou que a caridade não pode ser indiferente? O que eu podia fazer naquele momento? Qual é o recurso que eu tinha? Como é que chama? Começa com P. Prece. É o que nós podemos fazer em muitos casos. Porque aqui ele fala, nós temos sempre algo a aprender. Toda situação é um aprendizado. E é um aprendizado treinar a paciência constante. Se nós lembrarmos do ensinamento do apóstolo Paulo, ele fala, tudo que me acontece concorre para o meu bem. Olha, todas as adversidades e dificuldades, elas são relevantes. Nada é sem importância para o nosso aprendizado e a nossa evolução. Nos torna mais pacíficos e resilientes. Aprender a reagir, mas pacificamente,
aquilo que nos acontece. Ao observar com paciência e serenidade cada situação, entendemos o propósito divino como uma nova oportunidade de promovermos mudanças e a crescermos na escala da evolução. Tem uma historinha do Chico Xavier, que não vai dar para contar ela inteira aqui, mas tinha uma vizinha que causava dificuldade para ele. Muita. Criava situações terríveis. E Emmanuel fala para ele, aquela mulher precisa de uma máquina de costura. Você vai lá e dá uma máquina de costura para ela. Chico fala assim, mas como, Emmanuel? Eu não ganho dinheiro para isso, como é que eu vou comprar uma máquina de costura para ela? Você vai lá e dá uma máquina de costura para ela. E Chico se vira, divide lá em não sei quantas vezes, paga e dá para a mulher. E a mulher passa a ter um comportamento diferente com ele, né? E aí existe uma mudança. Então, toda dificuldade que nos apresenta na vida, depende do outro ou depende de nós? Depende de nós. Ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar nossas dores. Você que chegou depois, nós estamos falando dos Chico Xavier. Não vamos falar do Chico, entendeu? Vamos falar dos pensamentos dele. Então vejam aqui. Posso usar a Dona Cida de exemplo aí? A Dona Cida está sempre lá no convênio. Qual é a conversa que tem no convênio? Está sentado lá, o que está se falando no convênio? Doença. Aí você reclama, eu estou com uma úlcera, né? Aí o outro fala, eu também tenho, mas a sua sangra. Essa é a conversa. Então vamos sair dessas conversas que elas não interessam nada, né? Tá vendo aqui? Quando alguém nos procura para desabafar. Isso há muito tempo, né? Eu fiz os cursos de oratória, né? Não sei se alguém de vocês já fez ou não, tá? Agora eu queria uma pergunta. Quem fez curso de escutatória? Será que hoje nós não estamos precisando de fazer o curso de escutatória? Porque alguém vem falar alguma coisa para a gente nem escutou, já estamos com a resposta pronta e não deixamos a pessoa desabafar. Prática de caridade. Escute. Deixa um pouco do nosso tempo para ouvir as pessoas. Interessa aquela conversa? Não. Mas é toda a necessidade que ela tem de falar alguma coisa. Agora eu vou perguntar para a japonesa lá no fundo, hein? Japonesa, faz 2 anos que eu não vejo você, hein? Quantas mensagens você mandou para mim em 2 anos? Espírita não mente, hein? Tá vendo a desculpa? Escutou, Dona Cida? Escutou a desculpa? Então, acontece assim. Mas não é só ela, somos nós que não mandamos mensagem para os outros, não nos preocupamos com as pessoas. E às vezes só um bom dia significa, lembrei de você, eu quero que você esteja bem. E nós não fazemos. Dentro da nossa própria casa, né? Nós fazemos isso. Você lava a louça? Aí tá bom, hein? Mas você come todo dia, não come? Então lava a louça. Entendeu a cooperação, uma maneira de ser mais útil? Eu não cozinho, né? Eu sou o 5º filho caçula de uma família, né? Achava maravilhoso, todo mundo fazia tudo para mim. Hoje eu sou dependente da minha mulher, viu? Então o que eu faço lá para ser mais útil? Eu lavo a louça. Todo mundo tem oportunidade, hein? Todo mundo tem.
Não desperdicemos oportunidades com a vaidade e o orgulho, buscando o reconhecimento, a evidência das nossas ações. Faça pelo próximo em silêncio, a fim de não humilhar os que lhe dispensam a confiança. Chico Xavier falando isso. Nós podemos ser úteis de alguma forma. Não interessa o que a gente faz. Vamos tentar colaborar, né? Desculpar sem desculpar-se. Meu avô falava pra gente, né, quando eu era menino, ó, não fique esticando o assunto. Me perdoe pelo que eu te incomodei, pelo que eu fiz, e acabou. Não estica assunto. Agora, a justificativa exagerada, né? Todos nós erramos, todos nós temos erros e temos acertos. Os outros também erram, e que estamos todos em processo de evolução. Ó, principalmente, você veio de carro? Principalmente o trânsito, como é que está? E aí? Um erro não justifica outro. 2 erros não fazem um acerto. De vez em quando lá, né, para ir para minha casa tem uma seta indicando para frente e uma seta indicando a direita. À esquerda, né? E a direita fica livre e a esquerda lotada. E minha mulher, por que você não vai pelo lado? Por que você não vai pelo lado? Não vou. Aquilo não é para mim. O que a seta está indicando? Não é para ir para frente? Aquilo tem que ficar livre. Mas é duro, viu? Mas controlar, compreender os nossos erros para não cometermos novamente. Tem um filósofo francês, já do século passado, né, virando um pouco para cá talvez, ele fala sobre a compreensão. Então, compreender os nossos erros. Quando nós falamos, vamos compreender os nossos erros, não é passar o pano, não. Não é aliviar o erro, nem o nosso, nem dos outros. Mas entender por que aquilo acontece com ele e conosco. Nunca é uma situação isolada que nós estamos envolvidos. Nós fazemos parte daquilo que está acontecendo. Então, aqui também, né, entra o perdão, né, a mesma coisa. Perdoar a pessoa, não perdoar o erro. São situações separadas que nós precisamos aprender. Conseguimos? Lá naquele pilar da caridade, né? Está escrito lá, indulgência. Lembra dessa palavra? Então, não é passar o pano também, né? Mas ver as qualidades melhores que a pessoa tem, né? E não fala daquelas, não. Então, não dizer mal de ninguém. É difícil, porque nós ainda temos egoísmo, nós temos inveja, nós temos orgulho. São fatos que nós vamos ter que vencer. Isso aqui é importante. Nós falamos dos motoristas, né? O que eles estão passando na vida deles? O que está acontecendo com aquela pessoa? Nós não sabemos. Cada um dá o que tem de melhor. Todos estamos em processo de aprendizagem. Porque se a gente olhar de todas as pessoas aqui, nossos níveis evolutivos são diferentes. Mas nós estamos todos em aprendizado. O que nós notamos nas pessoas?
Não entendi. Não, o que nós notamos nas pessoas? Que qualidade que nós vemos nas pessoas? As ruins. É isso? Então, vamos procurar ver alguma coisa ela tem que... Ninguém é totalmente ruim, nem ninguém é totalmente bom. Procuremos avaliar com um pouco mais de cuidado, né? Ó, isso aqui é muito importante, hein? A psicologia fala disso aí bastante, ó. Quando nós reclamamos muito no trânsito, será que a falha não está na gente? Aquilo que está incomodando não está em nós? Então, vamos treinar as atitudes e os pensamentos para enxergarmos e valorizarmos o lado positivo dos outros. Todo mundo tem seu lado bom. E às vezes aquilo que nos incomoda, que eu conversava com a Zezé outro dia, e ela até me chamava a atenção, né? E eu falei para ela, Zezé, a arrogância talvez esteja dentro de mim, e não da pessoa que a gente estava comentando. Precisamos ver isso, né? Oh, coisa boa, hein? Tá vendo? Isso está se falando muito hoje, né? Se você falar que você vai comprar uma casa, não sei o quê, vão olhar com olhares negativos. É estranho, né? Mas vamos ver aqui, ó. Alegrar-se com a felicidade e plenitude do próximo. Se vocês olharem para trás assim, vocês vão ver que tem alguém que está muito sorriso, viu? É uma oriental, viu? Vocês sabem por que ela anda com muito sorriso? Porque ela segue essa parte de cima, né? Ela não quer que a gente vê aqui. Mas ela falou que ela não tem carro, né? Ela tem, viu, dona Cida? Tem um lá coberto com um pano bonitinho, viu? Ela comprou lá uma BMW novinha, viu? Mas não contou para ninguém, hein? Agora já entreguei, viu? O que vocês acham disso? As nossas irmãs vão lá na feira e levam uma faca lá para o molador de faca molar? Já levaram? Aí o cara tá lá com a faca na mão lá, fica contando para ele, dando receita de bolo e tal. E aí? E se ele cortar a mão? Isso é um exemplo simples, hein? Que a gente incomoda quem trabalha, né? Importante, hein? Mas nós gostamos de dar palpite. E muitas vezes consideramos que a nossa maneira de fazer seja a melhor. E pode não ser. Vamos voltar só aqui. Nós temos essa mola que nos impulsiona a já oferecer ajuda, ou nós esperamos que a solicitação venha? Vamos ver o que Chico fala para nós, né? Pode? Ela trabalhou no Você fala dessa ou da anterior? Da anterior. Bom, vamos ver lá um pouquinho, senão vai... Não, a outra. Antes ainda? O semblante da pessoa. Algumas pessoas têm até medo de compartilhar, outros pontos também, de compartilhar suas conquistas. O senhor sabe que tanto ouvir essas coisas, eu fico na dúvida, porque
Porque assim, eu gosto de comentar, mas muita gente chega e fala, não comenta nada, fica quieta. E eu falo, pô, uma coisa que eu estou sentindo assim, alegria, para passar para outras pessoas, mas aí falo, não, isso você não pode estar comentando. É que não... Fica na dúvida, sabe? Não, eu também fico. É que nós fomos criados, aprendemos com o secador de pimenteira, como é que chamava? Conhece a história, né? Olho gordo e tal. A pessoa vai lá na sua casa e olha para uma planta, lá que planta maravilhosa, no dia seguinte, o que aconteceu com a planta? Mas uma coisa que nós não podemos esquecer, né? Tem gente ruim e tem gente boa, mas tem mais gente boa do que gente ruim. Ajudar. Quando você chega a ajudar uma pessoa, hoje está uma questão de ajuda tanto dele que fala, não preciso de ajuda. Então, mas nós temos, não é só a pessoa que fala que não precisa, nós precisamos trabalhar em nós também. Chama-se autoestima. A pessoa, eu não sei se vocês vão concordar comigo, né? Mas eu acho que vergonha é um disfarce de orgulho. É uma forma disfarçada de orgulho. Então a pessoa fala não precisa. É orgulho, né? Até uma forma arrogante. Porque todos nós precisamos de ajuda. De alguma forma, nós precisamos de ajuda. E é tão bom como quando alguém vem nos auxiliar, não é? Mas a gente tem que estar sempre disponível para fazer o quê? Ajudar espontaneamente. Auxilie o próximo com sentimento de carinho e afabilidade, da mesma forma como quer ser ajudado em suas dificuldades. Nós precisamos de ajuda também, e muito mais do que a gente imagina. Isso aí. Dentro de uma casa espírita, né? Todo mundo acredita em reencarnação? Sim, né? Aí existe uma hierarquia e existem cargos. Se não está bom nesse que você está, espere a próxima reencarnação. Não é isso? Se prepare para tal e exerça na próxima. E vamos nós. Ó, lave a louça, hein? Lave a louça, hein? Respeito e valorização. Toda função é importante. Todo cargo é importante. Nós aumentamos muito os nossos problemas. Nós ampliamos e perdemos parte da nossa vida na reclamação. Nós reclamamos muito mais do que nós agradecemos. Porque as provas fazem parte da vida. Não tem jeito de não passar por elas. Servir de boa mente quando a enfermidade nos fira. Dentro da casa espírita vocês veem, né? Que tem, não vou falar não, que tem uma entidade espiritual aqui, chamei, falou ficar quieto, não falar sobre isso, vou mudar de assunto, né? Mas mesmo que nós estejamos incomodados ou algum problema físico, né? Não vamos falar de certos assuntos. E não vamos deixar de prestar favores para alguém, porque nós estamos com algum aborrecimento. Muitas são as dificuldades que passamos, mas temos que manter o equilíbrio mental e emocional para que saibamos superá-las. Quando estamos adoentados, com fome ou cansados, temos que criar uma força interior
para seguirmos com o mesmo carinho e atenção para com os outros. Esse é o esforço que nós devemos praticar. Tem cada item aí, que o nosso tempo não dá para esticar muito, né? Mas eu vou deixar projetado, o Valdir vai deixar mais um tempinho para vocês. Depois, do que vocês tiverem interesse, vocês fotografam para fazer como lição de casa. Refletir depois, porque a conversa aqui é muito rápida, às vezes não dá tempo da gente... Cadê sua máquina fotográfica, Uni? E aí vocês fazem. Vamos lembrar então que o nosso corpo material é só uma casca que será largada na areia da praia. Mas a nossa alma é a pérola purificada que subirá para Deus. Nós estamos construindo muitos muros e poucas pontes. Os muros separam, as pontes passam sobre nossas dificuldades. A paciência derrubará os muros, a persistência construirá as pontes, porque somente o amor e o perdão construirão a nossa ponte para a eternidade. Jesus abençoe a todos. Muito obrigado pela paciência, pela dedicação. Jesus abençoe.